você. Gravando. Ah, já começou? Vamos lá. Ele é membro da Academia Paulista de Letras e cria histórias e personagens há cerca de 60 anos. Com a imaginação, contribui para a educação de jovens e crianças. Ele ganhou o mundo com traços únicos e com histórias que fascinam adultos e até os mais velhos. E claro que você já adivinhou de quem a gente está falando, ele é quase um personagem, Maurício de Souza. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra, principalmente para uma empresa como a sua, que mexe com tantas coisas preciosas, que é uma orientação para a rapaziada, para as moças chegarem, cruzarem, né, um caminho adequado para suas ambições, seus desejos, suas vontades profissionais. E eu tenho a informar para vocês que eu utilizo muito o trabalho dos jovens aprendizes. Que bom. E alguns deles são ex-jovens aprendizes que estão aqui trabalhando em diversas áreas da nossa empresa. Olha só, jovem, olha a oportunidade, hein? Fica ligado aí. Me conta uma coisa, a gente vai bater um papo aqui informal. É verdade que sua paixão pelo desenho despertou na infância? Como começou? Eu nasci numa casa de artistas. Meu pai era pintor, mamãe era poetisa. Ele pintava, fazia poesias, fazia músicas. E era também uma casa cheia de livros. E livros ilustrados. Logicamente, toda criança é curiosa de ver ilustração, figurinha e tudo mais, em qualquer coisa que pega, né? E depois de algum tempo, meu pai também trazia gibis. Daí a coisa desandou. E daí eu queria mais e mais e mais gibis. Eu aprendi a ler no gibi antes de entrar na escola. Eu queria conhecer melhor e mais rapidamente o que aqueles personagens falavam. E com isto eu fui lendo cada vez mais, de certa maneira conhecendo quadrinhos cada vez mais, e desejando, quando eu crescesse, ser desenhista de história em quadrinhos, criador de personagens. Eu botei isso na cabeça e tudo que eu fazia era com esse objetivo. Eu queria me dedicar ao desenho, à criação e fazer a minha história. Demorou um pouquinho, mas consegui. Demorou quanto tempo aí desse seu sonho para de fato virar uma realidade? Demorou porque nós estávamos num período em que não havia história em quadrinhos brasileira, não havia desenhistas de sucesso no Brasil fazendo história em quadrinhos. Então eram muitos obstáculos, às vezes um pouquinho forçados pelo histórico. Como não havia nenhum desenho brasileiro que funcionasse bem, que tivesse dado certo, como não havia nenhum desenhista que tivesse conseguido viver disso, então por que eu? Por que teria que ser comigo que daria certo? Não, a história mostra que não dá certo. A história mostra que não é possível haver um personagem brasileiro de sucesso. Só que eu não ligava muito para isso, não. Eu acreditava piamente, desde cedo, que eu ia fazer, que ia dar certo, que ia acontecer tudo que aconteceu depois. A primeira dica do Maurício, jovem, que ele sonhou, ele acreditou, ele correu atrás e deu certo, né? Deu. Logicamente, nós temos que passar por certas etapas. A etapa mais importante para qualquer profissão é você ser bem informado, você ter a cultura da área que você quer depois trilhar e você ler muito. A leitura é imprescindível. Então, eu lia tanto, comecei com os gibis, depois com revistas, depois com livros e tudo mais, e daí eu comecei a ficar, vamos dizer, viciado. Se a palavra é feia, mas é verdade, é viciado em ler. Eu era compulsivo. Houve um tempo na minha época de meus 12, 13, 14, 15 anos, que eu lia um livro por dia. Era uma compulsão, mas eu adorava. Mas eu tinha outras atividades, eu tinha estudo, às vezes depois eu comecei a trabalhar, então eu lia nos intervalos. Eu me lembro, por exemplo, eu trabalhava na rádio,
era locutor de rádio, né? Naqueles tempos, né, eu tinha uns 17 anos, 16. Tá. E daí me puseram para tomar conta da programação musical. Eu era locutor e programava. Eu programava, então, as músicas para serem aquelas bem longas, compridas, clássicas, para me dar tempo de ler enquanto estava tocando a música. Pois chegava a hora da locução dos anúncios, eu falava rapidamente os anúncios e jogava mais, eu que programava, eu jogava mais música clássica ou música longa ou situações musicais mais alongadas para eu ter tempo de ler. Eu fazia coisas incríveis para poder ler mais e mais e mais. Isso me ajudou tremendamente em tudo que eu fiz na vida dali para diante. Que dica preciosa, olha só, a leitura. E Maurício, você falou da família, né? Qual a importância da família incentivar a cultura, a leitura, a criatividade? Tem uma coisa que o pessoal fala muito, e é muito certo. Não adianta você tentar incentivar se você não dá exemplo, se você não mostra que você faz ou gosta daquilo também que você está incentivando a pessoa, a criança, a seguir. Eu via meus pais, minha mãe escrevendo, fazendo poesias, meu pai compondo músicas, pintando, desenhando, fazendo retratos, tudo mais. Então, estava na cara que eu poderia fazer tudo aquilo também. Eu entendia assim. Toda criança entende que pode fazer o mesmo que os pais. E além disso, como eu gostava de desenho, de história em quadrinhos, eu achava que tinha alguma ligação no básico que eu precisava aprender ou seguir, uma ligação com o que eles faziam também, que era a criação, era a arte. Então, ainda bem que eu nasci numa casa de artistas. Eu pude continuar vamos dizer, o hábito intelectual dos meus pais. Você comentou da dificuldade da época, né? De você realmente não saber se ia dar certo ou não. O primeiro emprego nessa área, o primeiro trabalho nessa área, como é que foi? O primeiro trabalho nessa área não foi de desenho, porque eu tentei chegar no jornal, na Folha ali antigamente, e mostrar os desenhos e tentar publicar alguma coisa. Daí, na ocasião, o diretor de arte da Folha falou: desista, faz outra coisa na vida, desenho não dá dinheiro. E fechou meu bloco de desenhos e me despediu da sala dele. Eu fiquei chocado, eu caí num buraco, eu perdi o chão e na saída da sala dele, passei pela redação do jornal e um jornalista me viu passando, devia estar com uma cara mesmo de candidato a suicídio, qualquer coisa assim. Ele me chamou: menino, vem aqui, o que houve? Daí balbuciei a história que tinha acontecido, né? Aquele choque que eu tinha tido. Ele falou: não, mas espera, deixa eu ver seus desenhos. Ele olhou rapidamente e falou: não, você desenha, mas você apresentou mal, você não fez uma pasta bacana, chique, passepartout, cartões, papel de seda por cima dos desenhos. Você cortou seus desenhos com tesoura, não pode, precisa enfeitar bem, precisa apresentar, vender o serviço muito bonitinho, bem feitinho. Então, como você desenha, mas você não sabe ainda apresentar, vender o peixe, faz o seguinte, entra no jornal para fazer qualquer coisa, nem que não pague muito, e daí você, enquanto isso, treina mais. Eu tenho uma vaga em revisor de texto aqui. É meio-dia, paga pouco, mas você entra no jornal para você abrir caminho para conhecer o pessoal daqui, e daí você vai mostrar o seu desenho para o pessoal que já conhece você. E tem uma vaga, você topei na hora, né? Em seguida abriu-se, 2 semanas depois, abriu-se uma vaga na reportagem policial. Ele me chamou de novo: olha, tem uma vaga na reportagem policial, você escreve bem, você tem bom português, serve para repórter também. Graças à leitura. Graças à leitura. Então, mais uma vez, a leitura me abriu o caminho. Entrei na reportagem. Não era o que eu queria, mas era o caminho.
Daí, à medida que eu ia escrevendo reportagens, de vez em quando faltava foto de um criminoso, de um assaltante, de uma autoridade, ou de um local de crime, né? E daí eu desenhava o local de crime, eu desenhava os retratos falados dos bandidões e tudo mais, né? O pessoal do jornal começou a perceber que eu desenhava também. Então não foi muito difícil, depois de algum tempo, eu criar uma historinha e apresentar, como o velho jornalista tinha sugerido, apresentar para o pessoal que já me conhecia. Apresentei, toparam a publicar a primeira historinha, que era do Bidu e Franjinha, e daí eu pedi demissão da reportagem e entrei no jornal, desenhando como eu queria. E daí tudo começou, foi embora, porque eu já estava desenhando o que eu queria, fazendo história em quadrinho como eu sonhava e escrevendo muito bem como eu sabia. Bom, o Maurício de Souza levou um não, né, no começo da carreira e continuou, seguiu. Hoje, nessa área, tem mais oportunidades? Lógico, lógico que tem. Hoje, com a internet, por exemplo, você tem o mundo aos seus pés. E de graça. No meu tempo tinha que sair em cada jornal, tinha que vender em cada jornal uma historinha. A impressão era demorada, tinha clichê em vez dos sistemas modernos de impressão. Era tudo muito mais difícil. Agora é muito mais fácil. Qualquer bom desenhista, qualquer pessoa que tiver boas ideias e uma apresentação boa no material, joga na internet, o mundo vai ver. Depende do talento, tudo agora depende do talento, não depende mais de você precisar levar fisicamente, inclusive. É uma maravilha de tempo e estamos usando bastante tecnologia em nosso favor hoje no estúdio também. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Qualquer pessoa pode aprender a desenhar ou não? Existe um talento e como identificar isso? A pessoa mesmo sabe. Você pode gostar de desenhar, mas não ser um desenhista criativo. Mas você pode ser um desenhista técnico, um desenhista mecânico, que seja. Por exemplo, num estúdio como o nosso, existe o criativo, o desenhista que inventa. E tem o desenhista que vai fazer uma arte final, que é um trabalho mais mecânico, mas super importante e não podemos ficar sem essa área também, que hoje é executada nos computadores. Então, para o pessoal que nos procura às vezes aqui, eu falo, inicie qualquer trabalho nessa área nossa aqui, de história em quadrinhos, ou de desenhos, ilustrações, já direto no tablet, direto no computador. Não esperem mais desenvolver o seu talento no lápis. Não dá mais, no pincel não dá mais. Agora tem tecnologia para isso, para vocês, no tablet, usar tudo que nós usávamos com muita dificuldade antigamente e agora é muito mais fácil. E a pessoa tem aquele talento, está trabalhando nisso, existe algum curso? Quais são as opções para a pessoa melhorar, se especializar? Mas hoje há bons cursos, tanto para ensinar desenho, como a técnica do uso dos computadores, dos tablets, de tudo que nós precisamos para executar uma história em quadrinhos, um livro, ilustrações belíssimas, se a gente tiver talento. Então, hoje é mais fácil, mas passando pelo estudo, passando por preparo, passando por um pouquinho também uma área que vocês precisam ter um pouquinho de cuidado para ir buscar, mercado. Vocês precisam ver se o que vocês fazem ou querem fazer tem mercado. Logicamente, a parte artística sempre tem, mas que tipo de arte? Então, se tem arte, se tem mercado, se dá para ser autossuficiente, se você pode viver disso, vá em frente, porque temos condições, e não é só aqui em São Paulo ou no Brasil, é no mundo todo. Hoje não há fronteiras para conquistas artísticas, para boas ideias, nada segura o talento verdadeiro, nem fronteira, nem linhas políticas, nem ideológicas, nem nada. O artista é livre e tem que ser livre para criar e para ganhar dinheiro com isso, hein, gente? Não esqueça. Me diz uma coisa, hoje no Brasil, os artistas, as profissões artísticas são valorizadas, já são reconhecidas? Eu penso que houve uma mudança muito grande nisso. São, sim, lógico, tem uma camada
de população que talvez não entenda bem isso. Mas o pessoal que vive disso, que trabalha com arte e tudo mais, sabem sim do valor, da importância e da necessidade de utilizar essa mão de obra especializada. Lógico, eu mesmo, posso falar aqui com vocês, eu vivo procurando artistas para engrossarem a nossa equipe aqui. E uma área onde nós sentimos mais falta não é tanto a arte do desenho, é a arte de escrever. Me faltam bons redatores, não só no meu estúdio, como nas televisões, nas produtoras de filmes. Estamos precisando de criativos que saibam escrever bem, mas aqueles que realmente estão preocupados em fazer alguma coisa diferenciada, muito dele mesmo e tudo mais. Então, gente, a arte, a parte artística, está assim de oportunidades, mas vocês precisam se preparar, principalmente com cultura. É muito importante, é o mais importante. Daí ninguém te segura, viu, rapaz? Já que você falou disso, eu não resisto. Entrar aqui era como se eu estivesse entrando num sonho. O ambiente é mágico. Tudo isso fez parte da minha infância e parece que eu estou entrando dentro do mundo Maurício de Souza. Então eu preciso perguntar, como é que o jovem vai encaminhar um currículo? Esse jovem específico que tem um talento, como é que ele faz para encaminhar um currículo, para começar na área, para bater na porta de uma empresa que está nessa área? Como que é? Hoje em dia nem bater mais na porta. É verdade. Né? Eu denunciei minha idade, Maurício. Hoje, qualquer e-mail aí que chegue, nós olhamos, vemos e, conforme o caso, avaliamos propostas, avaliamos material que chega e vemos de vez em quando dessa, vamos dizer, arsenal que nos mandam, né? Quantidade imensa de papéis que chegam para nós pensamos realmente em alguns profissionais, ou às vezes, como eu falei antes, chegam jovens aprendizes aqui, que chegam para fazer um determinado serviço, às vezes burocrático, mas na cabecinha dele estava, como eu fiz no jornal, para entrar no ambiente, ser conhecido e depois ele abrir o portfólio e mostrar desenhos. Acontece de vez em quando aqui. E eu adoro, porque de repente aparecem grandes oportunidades. Hoje nós temos aqui mais de 200 artistas trabalhando. E preciso mais. Gente boa. Lógico, nós temos um estilo, uma filosofia, um jeito de desenhar, de criar, de mandar a nossa mensagem. Tudo isso deve ser respeitado, mas todos vocês que leram os gibis da Turma da Mônica, vocês sabem como deve ser o desenho, como é que deve ser a história, como é que deve ser a filosofia, os cuidados filosóficos que nós colocamos. Então, basta isso para vocês começarem a se candidatar, ok? Bom, o Maurício deixou muitas dicas, então agora para terminar, Maurício, eu queria quebrar esse protocolo e pedir um abraço para você, porque esse abraço vai representar todo o Brasil te abraçando, pode ser? Obrigado, eu quero muito te agradecer, eu fico emocionada, não tem jeito, mas eu quero muito te agradecer por fazer parte da nossa infância e da minha vida adulta também, porque eu confesso aqui, ó, tô cheia de coisa. Muito obrigada, assim, não tem como não se emocionar, ver a pessoa que você é, ver esse universo, remete à infância e é um mundo que a gente só tem a te agradecer, todos nós aqui. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Bom, gostou do Ex-Profissa? Então, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e assista os episódios. E então, até a próxima temporada. Meu Deus, ele existe de verdade! Já sabe qual é? Começa agora a gravação do Ex-Profissa. Vou pegar o áudio daqui.
A hora que puder, você fala aí. Pode ir direto, André?